Essa questão da prova já é complicada de maneira geral. Se a gente falasse aqui de ônus da prova nas horas extras, a mesma coisa. Saber se o cartão de ponto tá bom, não tá bom. Hora extra em empresa pequena, ônus da prova na justa causa. É um assunto bem candente, né? Ele não nos deixa em paz. E vai continuar a ser assim. E o novo Código de Processo Civil vai jogar uma bomba sobre essa matéria, porque vai oficializar, vai generalizar a questão da aptidão da prova. Quem tem mais facilidade da prova é quem será chamado a fazer a prova, e não quem alegou, quem está no polo ativo ou no polo passivo. Aquilo que o Código do Consumidor tem de modo embrionário vem com tudo. Infelizmente, o artigo do processo civil não está aqui na projeção. Mas é aquela frase mesmo, quem tem mais aptidão, quem tem mais facilidade, quem tem custos, aquele para quem os custos são menores, então um assunto econômico a respeito da produção da prova. Então tudo que a gente sabe sobre prova vai ser insuficiente dentro de 12 meses, estimando mais ou menos que o projeto seja aprovado. E a proposta do Dr. Euclides é especificamente nas ações de responsabilidade civil do empregador. Então alguém deve estar pensando nos acidentes de trabalho, alguém pode pensar nas lesões no campo da saúde e segurança do trabalho. Cai como uma luva a questão que eu falei da aptidão, porque quase tudo relacionado com essa matéria, o empregador detém os documentos, detém os pareceres. Eu tenho conversado muito com os advogados assim, o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR9, a portaria lá do Ministério do Trabalho. Tudo que for portaria é relacionado com a CLT, mas é que a CLT ela deixa para o Ministério do Trabalho regulamentar. Então, uma empresa dizer que o ambiente de trabalho dela é harmônico, é adequado, hoje é insuficiente se ela não disser e se voluntariar a levar o caderno do PPRA, que é um caderno muito simples. Eu falo caderno assim, pode ser uma brochura, ele não tem regulamento, não é como as formalidades de CIPA, de formar uma CIPA ou de formar um SESMIT, aquele serviço especializado. O PPRA pode ser um papel de pão. Não tem regras lá. A NR9 ela é muito elogiada por ser uma NR livre. Eu estou dando um exemplo qualquer, não quero atropelar os pensamentos, mas para dizer, se eu falar hoje, minha empresa é idônea, ponto. Hoje já é insuficiente, que dirá se o Código de Processo Civil for aprovado dizendo tem que falar e o que estiver ao seu alcance de boa fé já se voluntariar para trazer. Se ficar esperando ou se ficar com muita cerimônia, levantar-se-á uma suspeita de que você está devendo alguma coisa. Essa é uma regra, uma noção que cresce sem parar e ela não adianta remar contra a maré, porque assim foi na maioria dos países e assim nós crescemos. Assim foi o Código do Consumidor dos anos 90 e assim será o CPC. Bom, antes então eu trouxe, está pequenininho ali, mas acho que dá para só para acompanhar. E esse material a gente combinou de deixar disponível, não sei como isso poderia ser feito, se eles mandam e-mail para a comissão e recebem anexo. É um material simples, acho que tem só umas 20 projeções, mas com esses artigos mais raros para se raciocinar. Existe um livro que eu queria recomendar, um livro bem extenso, que chama Curso de Processo do Trabalho, que é um nome geral, mas ele foi organizado pela ANAMATRA, pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Na época, o presidente da ANAMATRA era o Potiguara e o Luciano Ataíde Chaves. Ele tem quase 1000 páginas, eles chamaram 20 ou 30 juízes, cada um escreveu um artigo de 20 páginas sobre aquilo que lhe era mais afeto. E um eminente juiz de Curitiba, chamado José Aparecido dos Santos, escreveu um capítulo, Teoria Geral das Provas, tão bem feito, mas tão bem feito, com 50 páginas ali, né? Página 554 a 600. Ele resume toda a palestra, tudo o que a gente precisa saber, muito mais do que os livros, porque ele já vai direto aos pontos e esse trecho da responsabilidade civil está lá também. Então, eu acho que é um investimento que vale a pena. Esses livros coletivos normalmente são mais baratos, porque eles não têm direitos autorais pela LTR. Então, curso de Direito do Trabalho, e vai aparecer o nome do Luciano Chaves como organizador. Nesse artigo do José Aparecido dos Santos, ele faz o comentário que está escrito aí. O que objetiva a prova, afinal de contas? Reconstrução dos fatos, tentar reconstruir. Né? Eu costumo falar muito lá para as pessoas,
quando a gente quer fazer um acordo e a pessoa fala, não, não vou fazer acordo porque eu confio muito nas testemunhas que estão aí fora. Bom, para começo de conversa, a gente nunca vai conseguir reconstruir os fatos tal como eles aconteceram. Isso daí a gente já sabe desde criança, isso faz parte da vida humana. A gente vai tentar chegar perto, né? Ou pelo menos ter uma compreensão da matéria. É a segunda expressão que aparece aí desse juiz. Tentar fazer com que o juiz tenha uma compreensão. Vai ser uma figura. Vai ser impossível. Se você depende muito de minúcia, de um detalhe, de uma fagulha, de uma palavra, desista. A chance de você obter êxito, a perfeição é mínima no processo penal ou no processo do trabalho. A gente vai tentar ter uma compreensão genérica. E, de preferência, tentar sensibilizar o juiz. Essa expressão me agrada muito. Eu falo muito isso, eu vi que o juiz usa. Falo um conhecimento sensível. Tentar sensibilizar, porque a verdade absoluta, para começo de conversa, nem existe. Né? Mas, assim, recapitular exatamente cada segundo dos acontecimentos não será viável. E tem uma frase dele, terminando essa primeira página, que acho irrespondível ou até mesmo atordoante. A verdade real é inapreensível. E é. Se cair a lâmpada aqui nesse momento, nós somos 100 pessoas, vai haver 100 versões do fato. Porque um ouviu, tem a audição mais aguçada e já ouviu os primeiros ruídos, outro tem a visão aguçada, outro estava cochilando, outro viu só o vulto. E vai haver 100 versões do fato. E aí pergunta-se, haverá 100 mentirosos? Não, são 100 pessoas falando a sua verdade. Isso é fantástico, né? O duro é depois quando vai ser na sua própria pele isso, ou quando vai ser o seu cliente. Mas isso é fantástico da vida do ser humano, né? Existe um filme japonês muito famoso, para quem conhece um pouco de cinema, que chama Rashomon. Ele está disponível em DVD, embora ele seja japonês, dos anos 50, mas ele é um filme paradigmático, influenciou muito Hollywood. Esse filme é cheio de informações, eu gosto de falar disso, mas fugiria um pouco. Ele que forçou a Academia de Hollywood a criar a categoria de filme estrangeiro, que não existia, mas era um filme estrangeiro forte demais para ser ignorado, do famoso Akira Kurosawa. É um filme de 1h20, mais ou menos, e você vê 3 versões do mesmo fato. Demora até para entender que você está vendo 3 versões do mesmo fato. Depois já tem banalização disso, tem vários, né? Tem vários outros filmes. Mas ele é o pai deles. E aí termina o filme. Isso é usado até em sala de aula também. Pergunta, eram 3 mentiras? Eram 3 histórias diferentes? Não, era a mesma história, mas cada um com a sua verdade. A verdade real do que aconteceu é inapreensível. Se você está ligeiramente mais à direita ou ligeiramente mais à esquerda, já vai mudar. Maiormente em se tratando de situação de violência, como o filme revela. Bom, então essa colaboração doutrinária, né, escolhida entre tantos outros, na São Francisco tem obras imensas sobre ônus da prova. O Flávio Archel fez a titularidade só sobre o direito à coleta da prova, independentemente de fazer o uso da prova. Grandes obras produzidas pelo Dinamarco, pelo Frederico Marques, todos dedicam parte expressiva das suas vidas ao conceito de prova, ao ônus da prova. Né? Esse livro do Flávio Archel vale a pena ser lido, que é o Flávio Archel com Y, né? O professor titular de processo civil. É o direito a produzir a prova, independentemente se vai fazer uso. Não é produção antecipada da prova. É para dar uma satisfação pessoal e às vezes só com a prova você já se satisfaz e não vai em busca. Ou por questão moral, ou por questão ética. É um livro caudaloso também, muito recomendado. E eu citei o José Aparecido dos Santos. Depois, na outra página, trouxe a palavra inquisitoriedade, né, que o juiz faz a inquisição. Aliás, no processo civil do ministro Luiz Fux, os advogados perguntarão diretamente para as testemunhas. Eu não estou preparado psicologicamente para isso, que a gente passou a vida inteira fazendo a filtragem, né, e a gente vê o Tom Cruise pode fazer isso. Lá ele pergunta direto para as testemunhas, né, para dar aqueles filmes, não daria para ele ficar perguntando através do juiz, né? Mas eu já tenho um sentimento de que vão dizer que é incompatível com o processo do trabalho, porque tem artigo próprio na CLT dizendo que o juiz, as reperguntas serão feitas por intermédio do juiz. Mas não deixa de ser interessante saber que lá está escrito que as perguntas serão formuladas diretamente do advogado para a parte ou para a testemunha. Vamos ver como os civilistas vão encarar isso, né? Então, a inquisitoriedade é esse ato de o juiz perseguir fazer as perguntas, perseguir ali a colheita da prova. Aí eu pus as frases conhecidas: imparcialidade,
dar publicidade para o fato, se ele vai fazer uma carta precatória ou se vai fazer uma diligência, né? E a igualdade de oportunidades. Essa frase será muito repetida no Código de Processo Civil Novo. Igualdade de oportunidades. O juiz tem que avisar o ato que vai fazer, tem que dar a chance para a parte para não pegar de surpresa, como vocês já sabem. Aí eu cito 3 artigos. Atuais, vigentes, né? Ainda não são artigos projetados. O 765, que é aquele da ampla liberdade, os autores antigos usavam a expressão estandarte. O juiz do trabalho tem o estandarte da liberdade de direção do processo. E tem artigos homólogos no CPC, né? O 130, cabe ao juiz determinar as provas e indeferir as inúteis. Essa frase que tem que ser lida por inteiro. E o 342, o juiz pode a qualquer momento determinar o comparecimento das partes, a fim de interrogá-las sobre fatos da causa. As pessoas se esquecem do 342, é do CPC, né? Não é nem da CLT. O 342 permite que o juiz faça perguntas depois também. Às vezes, na audiência, como a maioria que conhece a audiência é dinâmica, o juiz pede para o reclamante voltar para a cadeira depois que já ouviu o testemunho, porque surgiu um fato novo, uma dúvida, uma contradição. Está dentro desse raciocínio, mas em tese ele poderia pedir para voltar num outro dia também, ou poderia pedir para voltar depois de encerrada a instrução, quando se trata de algum fato relevante ali, né? A qualquer determinar o comparecimento pessoal das partes. Aproveito para fazer um parênteses pedindo liberdade para o Dr. Euclides para fazer uma propaganda. Esse comparecimento pessoal das partes aí, 342, ele aparece depois no 599 na execução. O juiz pode determinar o comparecimento das partes na execução. As pessoas nem se lembram disso. O 600 é conhecido, que é aquele ato atentatório à dignidade, o 601. Mas no 599 está escrito que o juiz pode pedir o comparecimento das partes. E esse cargo que passei a ocupar em abril, de membro da comissão de efetividade da execução no TST, envolve organizar a semana de execução, que não se confunde com a semana da conciliação. A semana de execução, aviso a vocês em primeira mão que o ato já foi assinado pelo ministro Levenhag, mas deve ser publicado amanhã, será em dia 22 de setembro, a semana do 22 de setembro, 22 a 25 de setembro de 2014. Sugere-se que os juízes acrescentem 4 processos de execução por dia, sobre a sua pauta já previamente carregada. Mas o grande diferencial que me impulsiona a participar dessa comissão é que a gente já organiza a semana de execução de 2015 e de 2016, na mesma última semana cheia de setembro. Então, em setembro de 2015 e setembro de 2006, haverá a inserção de 12 ou mais processos de execução por dia por vara. Então, provavelmente parará a vara para fazer a execução. E houve uma dúvida se podia ou não obrigar a parte a ir, porque vocês conhecem essas semanas de conciliação que não vai ninguém, ou que um vai e outro não vai. E o 599 é a chave para isso, porque o juiz pode obrigar o comparecimento. No caso, o juiz não estará obrigado a pôr os 12, mas se puser, se a vara aderir à proposta que será feita, a gente entendeu mais conveniente fazer a proposta como sugestão. Mas se abraçar essa causa da execução tal como nós proporemos, as partes devem ser alertadas quanto ao 599, nem que seja para avançar diz o provimento, ainda que o acordo não seja feito, para desengavetar esses processos. Então, homologar o cálculo na mesa de audiência, fazer algo que possa alavancar, o ministro Levenhag usa a expressão resgatar a execução. Então, um parênteses que me ocorreu por causa dessa expressão, o juiz pode determinar o comparecimento das partes a fim de interrogá-las, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Bom, aquilo era ali inquisitoriedade, impulsionar o processo. Mas agora o ônus da prova. Esse artigo é um dos mais enigmáticos de todos os tempos, 818. Para quem está começando os estudos, esse artigo persegue a justiça do trabalho, persegue a doutrina há décadas. É muito bacana pegar livros dos anos 40 e 50, tanto em sebo quanto em bibliotecas, quanto simplesmente pegar o famoso Instituições, do Susequinde, os grandes livros do Wagner Gigli, os grandes livros do Moser Vitor Russomano, a CLT comentada do Carrion,
Todos têm perplexidade nesse artigo de uma linha, vamos contar as palavras ali, 9 ou 10 palavras, e simplesmente fala: a prova das alegações incumbe a parte que as fizer. Normalmente esse artigo é tão enlouquecedor que as pessoas desistem e falam: ele não quer dizer nada, acaba abrindo o CPC para resolver essa questão. E é impressionante como a CLT resiste ao tempo, né? Vai-se chegar à conclusão que ele tinha uma sabedoria, porque se vocês prestarem atenção no início, o ministro Luiz Fux faz a proposta aí do CPC com a professora Ada, né? De que a parte deve fazer a prova de boa-fé, já trazendo seus documentos, a gente vai andar e vai voltar aqui. A prova das alegações incumbe a parte que de boa-fé as fizer. Ou então, a prova das alegações de boa-fé incumbe a parte que as fizer, sem precisar ficar tutelando ou avisando que você tem que trazer o documento que está em seu poder. Bom, os autores contemporâneos, o Manuel Antônio Teixeira Filho, que é um grande autor, um famoso paranaense, que tem uma obra riquíssima, né, de milhares de páginas. Ele é tão apaixonado pelo processo do trabalho que ele encabeça a corrente dos trabalhistas, ele recusa ao máximo abrir o CPC. Então ele fala: esse artigo basta, é suficiente para o processo do trabalho. E faz as propostas dele lá, dizendo assim: quem pediu, eu vou fazer uma brincadeira aqui, não está escrito isso na obra dele, mas só para vocês entenderem. Quem falou por último que prove. Que é a piada que se conta, porque acaba ficando muito nas costas da reclamada, porque a defesa, ao traçar sua estratégia, acaba tendo que provar as alegações que fizer, porque quase tudo que ela for falar vai ser contraponto ao que o outro falar, a menos que ela faça uma negativa completa, firme e forte, dizendo: nem te conheço, porque qualquer frase que ela falar, ela tem que fazer a prova. Acaba sendo essa a conclusão do 1818, lido dessa forma muito ampla. E já alguns outros autores, eu citei aí o mineiro César Machado Júnior, ele fala: sob certas condições esse artigo é suficiente, mas a maioria das vezes vai ter que abrir o CPC. Para quem, eu não sei se tem aqui, tem o 333, né, que é famoso artigo do CPC. Para quem não conhece, esse é a âncora lá do CPC. Para separar, o autor fica com o fato constitutivo, com os fatos propriamente dito, com as origens, e o réu aumenta tanto mais o ônus da prova, quanto mais ele falar. Se ele começa a falar cargo de confiança, começa a falar justa causa, começa a falar ele é autônomo, ele fazia bico, ele não ganha por fora, ou por fora era prêmio, era PLR. Quanto mais ele fala, mais ele atrai, porque ele está falando de fatos contrapostos, impeditivos, modificativos ou extintivos. Agora, esse artigo é bastante criticado também, né? Eu tenho que acelerar essa parte, que o objetivo é chegar lá na frente, mas aí tem alguns comentários. Ó. Ele fala do ônus do ponto de vista das partes, subjetivo, ele não fala do ponto de vista do juiz. Então, ele não fala do ônus objetivo como regra de julgamento. O juiz chegar lá na hora de julgar e falar: acho que a aptidão era deste ou daquele. Esse artigo não menciona. Hoje, é voz corrente que esse artigo é compatível com o processo do trabalho. O TST aplica indiscriminadamente, e ele acolhe, de maneira geral, ele acolhe esse conceito de aptidão e de presunção. Se você alegar trabalho autônomo ou trabalho eventual e não fizer nenhuma prova, há uma presunção que milita ali. Normalmente, nesse caso, para quem conhece o vínculo de emprego, milita a favor do empregado, mas não por força do processo, e sim por força do próprio direito material do trabalho. Como que a empresa pode se safar? A empresa, né? Desculpa, a reclamada. Só se ela tiver a defesa negativa completa. Então, aí eles dão um exemplo. Tem que ser uma carga negativa com carga negativa. Ele nunca trabalhou para mim. Tem que falar a negativa pura. Porque pode ter uma negativa com carga positiva. Por exemplo, eu nada devo, está tudo pago. Então, a frase era negativa. Eu não devo, mas você tem condição de mostrar os documentos. Então, por isso que as pessoas se confundem o que é negativo. Porque negar, toda a defesa vai, né? A menos aquela que vai capitular, que vai sucumbir. Mas espera-se que a defesa negue. Só que tem a negativa pura, que eu chamo de pura, né? O autor chamou de negativa com carga negativa. E tem aquela com carga positiva. Não havia identidade de funções entre o reclamante e o paradigma. Ponto. Acabou? Não pode ter acabado. Você é o pai dos dois. Você tem que demonstrar, trazer ali um xerox, uma ficha de registro do paradigma. Então, essa é uma negativa com carga positiva também.
E as horas extras, eu vou pular para não. A gente volta para falar de horas extras um dia, mas as horas extras ganharam uma dimensão muito especial. Eu vou dizer rapidamente o que aconteceu. Primeiro, porque elas fazem parte de 90% dos processos. Então, elas são a vedete de todos os problemas, de todos os processos, elas estão presentes em todos os casos. Mas, segundo, porque o cartão de ponto a chave para identificar. O cartão de ponto, o TST precisava ter uma posição. Ou bem, moraliza o cartão de ponto, ou joga fora, mais banalizado do que ele já era, do que já vinha sendo. Então o TST mudou um pouco o conceito, mudou bastante o conceito em 1998. Até 98, o cartão de ponto já era banalizado, mas ele era menosprezado, inclusive, como meio de prova. Então, ele e nada era a mesma coisa. A empresa apresentava lá e o trabalhador corria atrás para tentar descaracterizá-lo. Mas se é uma campanha para moralizar o cartão de ponto tem que ter um status de prova prioritária. É a expressão que eu uso no livro porque é difícil falar um nome para isso. Não pode ser presunção absoluta, não vai dar certo. Não é prova obrigatória, como seria uma perícia. Eu tentei pensar assim, a perícia está para insalubridade, assim como o cartão de ponto. Não, não chega a tanto. Então o TST criou um corpo intermediário ali, uma prova prioritária. Primeiro você apresenta o cartão. Se você perdeu, se o cartão era falso, daí a gente vai conversar. Mas se não trouxer o cartão, presume-se que você deva. Então mudou o conceito ali. Em 98, criou uma nova redação dessa súmula 338, que está em vigor até hoje. Essa é a chave para entender por que as horas extras vivenciaram tantas oscilações. Sem contar cargo de confiança, serviço externo e outros problemas que orbitam ali na questão das horas extras. Mas o que diz respeito ao empregado da indústria, do comércio que bate cartão de ponto foi a alteração do enfoque do cartão de ponto. Então, podem usar a expressão prova prioritária. Isso existe no CPC, existe no Código do Consumidor. Primeiro você traz o esperado. Depois a gente vai tentar fazer, pegou fogo a empresa, ou então roubaram, ou então ele não tinha cartão. Não inverter a ordem. O Código do Consumidor é citado em todos os livros que falam de processo, por causa dessa frasezinha escondida. É escondida porque as pessoas nem sabem que está no artigo 6º do Código do Consumidor. As pessoas vão procurar lá na parte processual, que o Código do Consumidor tem uma parte processual e procedimental, lá no fim, no 81 é citado, o 103 é citado, tem vários artigos processuais. Mas o artigo 6º, quando vai elencar os direitos do consumidor, lá no meio, de repente, aparece o inciso 8º, que fala de direitos do consumidor no processo. É inesperado que assim fosse. Vem lá dizendo que o consumidor tem direito a informações, tem direito a ser bem respeitado. Aí, inciso 8º, facilitação dos seus direitos, da defesa dos seus direitos. Então, o direito é esse, de facilitação de acesso, né? Uma democratização desses direitos do consumidor. Inclusive, aí falou a expressão polêmica, inversão do ônus da prova. Vários professores de processo civil não permitem que se fale essa expressão. Eu me lembro as primeiras vezes que eu ouvi, eu achei que eu estava abafando porque eu sabia desse artigo. Quando eu fui ver, não pode usar essa expressão, porque essa expressão é controvertida, é polêmica. Por que eles falam isso? Porque quando fala assim, vamos voltar para o exemplo do PPRA. A empresa detém os meios de produção, detém o departamento pessoal, e ela fala, eu não vou levar o holerite do paradigma. Você que prova o salário do paradigma. Mas como que eu vou provar o salário do paradigma? Você detém os documentos. Então, os professores que não concordam com inversão dizem assim, não é inversão, é que era seu mesmo o ônus, a gente que não estava enxergando. Então, se falar inversão, vai dizer que teve uma rebelião, uma subversão, e não é. Você detém os documentos, você deveria ter levado, era seu mesmo o ônus. Então, a empresa, a empresa farmacêutica dizer que não vai levar a bula, a empresa metalúrgica dizer que não vai levar a fórmula, não vai levar a prova de que o produto não explodiu. É como se ela estivesse escondendo. Então os professores dizem, não é que vai inverter, é que era dela mesmo. Ela que tem a aptidão, ela que tem o acesso fácil. Ou em relação aos custos econômicos, como vai estar no novo código. Então, a expressão consensual, mais usada, é aptidão. Aptidão não é polêmica. Quem tem aptidão para provar isso? Eu passei a usar mais a expressão aptidão. Mas vá lá, se você usar inversão, não é uma expressão totalmente equívoca, até porque está na lei. Quem diz inversão quis dizer
que a pessoa que detém os documentos deve apresentar. Então, voltando para o núcleo da nossa palestra. A pessoa que tem o croquis da empresa, a pessoa que tem o cronograma, o organograma, se ele estava em local errado ou em local certo, os equipamentos de proteção individual, os documentos do fornecimento, ela tem a aptidão, ela tem a facilitação para esta prova, e não exigir que a parte contrária, no caso é o trabalhador, né, demonstre que não tinha, e também seria uma prova negativa, né. Segundo as regras da experiência, ali quando ele termina dizendo a alegação verossímil ou as regras da experiência. Uma observação, eu estou passando rápido, mas não pode. Essa aptidão, não é que as pessoas podem dar um chute na inicial e falar a Coca-Cola me fez mal, ponto. Aí a aptidão vai ser da Coca-Cola. Não, aí está escrito, a alegação tem que ter um grau médio básico de verossimilhança e a pessoa for hipossuficiente técnica. Aqui não é pobreza, não é sinônimo de pobreza. Nós aqui na sala não temos capacidade para falar de produtos nucleares. Nós somos hipossuficientes em matéria de enriquecimento de urânio. Nós somos hipossuficientes em matéria de metalurgia. E uma observação que aparece muito nos livros é que essa conjunção alternativa ou for verossímil ou ele for deficiente técnico, tem o significado de e. A maioria dos livros fala que é aditivo. Não basta você ter uma boa alegação e não basta de um lado, de outro lado, você ter uma alegação fraca e você for debilitado para a prova técnica. Então, sugiro para a vossa reflexão, mas normalmente se conclui que o ou tem um sentido aditivo aí. Não vai ser a primeira vez, nem a última vez que o direito, a linguagem jurídica, usa o ou no sentido de e. E faz todo sentido que seja e. Uma pessoa descreve um fato com alguma verossimilhança e não tem capacitação para a fórmula química do produto, para o ciclo básico do produto, a aptidão está com a outra parte. É compatível com o processo do trabalho? Em geral normalmente na área da nossa palestra sobre meio ambiente. Porque nós temos, olha as expressões dos livros, assimetria de informações, né? Alguém tem muitas informações e o outro tem pouco. Isso acomete as relações de consumo e, de maneira geral, acomete as relações de trabalho quando o trabalhador não detém informações sobre o ciclo da produção. Aí é bem o Charlie Chaplin mesmo, porque a maioria dos trabalhadores trabalha em engrenagens, em fases da produção, mas não domina o ciclo e mal sabe para onde vai ou de onde vem. Hoje em dia a situação está tão confusa que muitos não sabem nem para quem trabalha, né? A verdade é essa, as terceirizações, as novas formas de produção, às vezes você não sabe nem para qual conglomerado trabalha. Que dirá saber se domina o ciclo daquela produção, né? Assimetria de informações, confere. Hipossuficiência, que o Código do Consumidor sugere, confere. Nós podemos citar hipossuficiência econômica e hipossuficiência jurídica também, mas nem precisa do luxo de citar isso, basta citar a hipossuficiência técnica. As demandas são repetitivas, sim, tal como lá todo mundo entra pedindo contra o plano de saúde, todo mundo entra pedindo contra o fabricante de tal produto, de tal medicamento que causou dor de cabeça. Aqui também os trabalhadores entram de modo repetitivo. Outro detalhe interessante para saber se é compatível. Então está 3-0 a favor de aplicar esse conceito de aptidão para a prova. Assimetria de informações, hipossuficiência técnica e as demandas repetitivas. 3-0 é o suficiente, mas os autores costumam lembrar que nós estamos diante de uma norma contemporânea, o Código do Consumidor, versus uma norma de 70 anos, anacrônica, historicamente situada numa época de pleno emprego, com outros conceitos, sem informática, sem revolução da informática, sem os ciclos produtivos atuais, que é a CLT dos anos 40. O máximo que ela conhecia eram indústrias, né? Então, valeria a pena se esforçar para aplicar uma norma contemporânea. E a questão da promessa de melhoria das condições sociais. Nós não vamos conseguir ir muito longe se nós não arrojarmos a interpretação. Daí o uso dessa expressão aptidão para a prova, também no processo do trabalho. Eu repito mais uma vez o início, a premissa dessa palestra. Nós estamos nos esforçando aqui em abril de 2014
para tentar algumas luzes em torno da aptidão da prova nos acidentes de trabalho e nas responsabilidades civis. Mas não há conhecimento no mundo que não possa ficar obsoleto em 24 horas. Então a gente sai daqui e é surpreendido pela aprovação do CPC. E vem lá ele e diz assim: quem tiver mais condições econômicas e técnicas de produzir a prova, então já resolveu todos os problemas numa canetada, e chama atenção, doutor Euclides, por favor, presta atenção no artigo 14, podem anotar o artigo 14, que não está aqui, artigo 14 do projeto do CPC. Aplica-se o CPC ao processo do trabalho. Está escrito deste jeito, vírgula, salvo norma expressamente em sentido contrário. Então, ele inverte o 769 que a gente aprendeu, com o qual a gente aprendeu a lidar. Não tem nada a ver com aquela história de compatibilidade, de axiologia, de valores. E ele fala expressamente. No aniversário de 5 anos da Lei de Falência, portanto, em 2010, estive presente numa palestra do ministro Luiz Fux, naquele instituto do desembargador Carlos... da falência... Não... Oh, meu Deus. Depois, Carlos Henrique Abrão. Isso. É o Carlos Henrique Abrão, que era da vara que lidava com falência, mas hoje está na segunda instância. E perguntou-se para o ministro Luiz Fux. Ele estava apaixonado, ele estava transformado lá pelo projeto, que era anteprojeto na época. Não, porque o Sarney e o Michel Temer, que eram os líderes, né, das duas casas na época, já estão em consonância e não passa de 2010. Muito bem, nós estamos em 2014, demorou um pouco, nós sabemos que houve resistências várias, e a OAB tem várias posições contrárias, mas vai passar. E lá em 2010 perguntou-se, e o artigo 14, o que significa? Ele falou, a propósito, para aplicar o CPC para todas as esferas, para a Justiça Federal, para a Eleitoral, está escrito assim também, e para a trabalhista. Até que uma lei venha e diga o contrário, se os trabalhistas quiserem ali, fizerem alguma disposição contrária. Então, eu, por sinal, falei isso também lá no TST, que a gente está empenhado, também tem um projeto para reformar a CLT na parte de execução, mas o projeto começou agora, projeto de lei no Senado, PLS, começou em 2012. Se passa o CPC, ele atropela o projeto, vai para frente e ganha, porque ele aplica tudo que vocês conhecem do 475, traço J, traço N, traço L e mais as novidades que vêm aplicáveis ao processo de trabalho. Teria que ter uma jurisprudência muito firme para dizer o contrário. Mas da forma como está escrito 14, eu prevejo a aplicação. Sim, uma sensibilidade apenas, que a gente já aplica tanto o CPC, já aplica tanto para todos os lados, e vem um artigo dizendo aplica, vírgula, salvo se houver norma em contrário, aí foi o empurrão que faltava. Então, toda a palestra de hoje cai por terra, toda a discussão do Código do Consumidor cai por terra, e aí vai começar uma nova etapa de discussão. A professora Ada Grinover encabeçou um movimento bárbaro, brilhante, em torno de um Código de Processo Civil coletivo, junto com um eminente professor do Rio Grande do Sul e um eminente professor da UERJ, a Universidade do Rio de Janeiro. E, desgraçadamente, esse que era o bom foi rejeitado. Esse daí já não tem mais recuperação, porque ele, do anteprojeto virou projeto e o projeto foi rejeitado. Só que esse esforço coletivo era tão magnífico que eu sugiro para estudos. Está disponível, a Saraiva publicou um comentário ao anteprojeto pelos seus autores. Esse projeto revogava a Lei da Ação Civil Pública, o Código do Consumidor, a Lei de Ação Popular, todos, e fundia num único diploma, muito bem escrito por quem conhece da matéria, e fazia uma nova era do processo coletivo no Brasil, reformulando as ações civis públicas, as ações coletivas, coisa de quem entendia muito da matéria. Está superado esse anteprojeto, mas como eles plantaram a semente, talvez Deus permita assim, que uma hora frutifique. Mas lá no meio aparecia um artigo como esse, que no caso aqui não é redação literal, porque esse artigo é de um código modelo que foi sugerido para os países da América Latina. E ele fala, eu não gosto de ler, mas só um trechinho ali. Por exemplo, ele fala, admitem-se todos os meios de prova, inclusive o uso de estatística. Olha que maravilha, Paulo Sérgio Jacutes, o juiz aqui da 2ª Região, desenvolve um doutorado sobre o uso da estatística no processo do trabalho. Eu sou orientador dele no caso, mas é que eu estou muito envolvido com essa pesquisa dele. Como que você vai provar discriminação de gênero?
procurando a gravação do dia que as mulheres deixaram de ser promovidas na grande... Não vai ter esse dia. Não vai ter um dia que discriminaram a pessoa pela origem ou pela etnia. A estatística é poderosa. Nos Estados Unidos só se trabalha com estatística. Foi assim que as grandes empresas tiveram que se enquadrar. Por que Cargas d'Água, no meio dos seus 500 maiores empregados, não tem nenhuma mulher? Por que no meio dos seus 400 maiores, em todos os cargos de direção, não tem nenhuma outra etnia? Porque o uso da estatística ainda está muito embrionário. Mas, olha só, eu tinha até me esquecido. Aparece aí o uso da estatística, o uso de amostragem. Mas nem era isso que eu ia ler. Eu ia ler essa parte aqui que aparece no código do ministro Luiz Fux. O ônus da prova incumbe a parte que detiver conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre fatos ou maior facilidade na sua demonstração. Haverá uma zona cinzenta? Certamente, mas é um risco que vale a pena ser corrido, dizem os defensores, por se tratar de uma assimetria muito grande no nosso campo e no campo do consumo. Mas o juiz está autorizado a suprir a deficiência, se por razões de ordem econômica ou técnica a parte não suportar aquele ônus. O juiz pode determinar medidas para suprir a deficiência, aí segue, podendo requisitar perícias para órgãos públicos, podendo requisitar outro tipo de ajuda. Como eu prometi divulgar o material, depois vocês leem com calma, porque é muito cansativo ficar lendo. Esse daqui, então, não é uma lei, é um artigo proposto para os países da América Latina. E vários países aderiram. O Brasil, portanto, não aceitou da forma como a professora Ada Grinover propôs. Aqui, o meu colega lá da São Francisco, que muitos conhecem, o Guilherme Feliciano, que é juiz de Taubaté, ele fez um artigo que, por sinal, está em PDF, está digitalizado na revista lá do Tribunal de Campinas, de que ele faz parte. Ele fez um artigo propondo quais são os temas hoje, no processo do trabalho, um artigo com os pés no chão. Quais são os temas hoje que o juiz já poderia questionar a questão do ônus da prova, perguntando quem tem mais aptidão, quem tem mais facilidade. Aí ele fez uma compilação de acórdãos, pegou umas decisões do TST e chegou à conclusão que já há pelo menos 5 assuntos que não adianta a reclamada fingir que não é com ela. Discriminação racial, discriminação sexual. Ela fala, prove você que eu te prejudiquei. Sim, mas ela tem vários e vários documentos para provar sua boa-fé. Ela poderia tranquilamente juntar demonstrativa de que outras pessoas em condições análogas... eu tive uma interessante. O banco estatal foi privatizado e foi fundido com outro banco e havia uma alegação de preconceito com os colegas oriundos daquela estatal, porque chamavam os colegas de funcionário público. Quando a coisa apertava, falava, esse funcionário público aqui furou a meta da agência. E por aí ia. Não sei que destino vai ter. O processo ainda está no início. Mas eu achei interessante a defesa. Eles juntaram, a defesa está com 5.000 documentos. Eles fizeram assim, eles demonstraram quais são os colegas oriundos da estatal que estão em posto de chefia. Entenderam? Eles foram tendo criatividade, independentemente do que aconteceu naquela agência. Eles demonstraram que há um largo contingente de pessoas em cargo de chefia, pessoas que foram promovidas em detrimento das pessoas do banco privado, demonstraram a existência de pessoas que, em igualdade de participar em processo seletivo interno, que as grandes corporações acabam tendo, né? Processo seletivo interno em igualdade de condições. O desempate foi a antiguidade contava também o período de lá. Então, não sei se o banco leu esse artigo do professor Guilherme, mas assim, não adianta ele falar, prove que você está sendo perseguido por ser ex-estatal, né? Ele fala, olha, eu nego, mas de qualquer jeito eu gostaria de dizer o seguinte, 2 pontos, 20 itens. Gostaria de dizer isso, porque, aliás, não custou nada, custou xerox para eles, porque isso daí eles pegam lá no RH da noite para o dia, falam, ó, passa aí, rastreia aí como que andam os colegas dele, da agência dele, e testemunhas, etc. Violação ao meio ambiente, que é um assunto da nossa palestra de hoje. Violação ao meio ambiente tem tudo a ver com essa aptidão da prova. Se alguém falar que a CIPA fracassou, que não tinha CIPA organizada, já falei do SESMIT, PCMSO, para quem não está familiarizado, exame médico, admissional, demissional e periódico. A empresa vai falar que está em dia com as obrigações do exame médico e não juntar um papel.
ela tem que estar em dia e, de preferência, juntar outros exames para falar que ela está em dia, inclusive com os colegas que não se feriram naquele acidente, ou que por coincidência, os exames estavam em ordem, ou alguma coisa parecida. É fácil falar de documentos, porque a gente tem NRs cheias de documentos, então, mais ou menos nessa ordem. A NR4 é do SESMIT, que é ter um médico em empresas de grande porte, a NR5 da CIPA, já falei, a NR6 do EPI, a partir de 2010 passou a ser obrigatória a prova documental. Muitas empresas não se deram conta, inseriram uma letra lá para falar é necessário o registro documental do fornecimento do EPI, para depois não alegar que forneceu de boca, né? As empresas organizadas pegam EPI pegam a prova documental até de documento descartável, até de luva descartável, para se guarnecer dessa aptidão. A NR7 é o PCMSO, que é o programa de controle, então são os exames. A NR9 PPRA é o suficiente para não cansá-los, 5 NRs, 5 provas documentais. Varia um pouco o porte da empresa, nem todas são obrigadas a ter as 5, né? Mas uma multinacional chegar lá e falar, prove você que eu não estou em dia com o PPRA, hoje não vai cair no descrédito total. Invasão de privacidade, assédio sexual e assédio moral, que não são parte do nosso encontro de hoje, a mesma situação. Como que vai fazer a prova cabal de assédio sexual? Não existe condição. No crime eles já discutem isso há muito tempo. A necessidade de que a empresa concorra com essa prova, demonstrando que tem políticas, que tem ambientes arejados. As empresas passaram a inserir uma pergunta danada na instrução. Eu sempre me esqueço, que eu gosto de fazer as perguntas, depois o advogado completa, e eu sempre me esqueço de fazer a seguinte pergunta. Empresa grande, o canal de comunicação, as empresas costumam ter ou um ombudsman ou denúncia anônima, e elas levam muito a sério. Isso, para obter aquele ISO 9000 e outros certificados internacionais, ela tem que ter canais sérios de comunicação com anonimato de um lado e anonimato do outro. Quer dizer, você nem saber quais são os colegas que estão naquela comissão para ninguém ficar bajulando. E, de preferência, órgãos externos, né? Então, a empresa que leva a sério isso é para valer, elas inserem isso na defesa e inserem isso nas provas. Se você estava incomodado com o gerente ou com o seu chefe, por que você não usou o canal? Só responda, né? Porque eu estava com medo, ou porque um colega que usou foi prejudicado, para poder começar uma conversa. E não simplesmente falar, não queria, não era tão grave assim o fato na época, e ele vai começar a ter dificuldade de se explicar. Então, a empresa, quando ela é acusada hoje, normalmente as de grande porte, elas lembram que elas já têm política de prevenção e que elas gostariam de saber onde que a política falhou, até para a sua análise interna. Mas, para isso, ela se voluntaria, ela toma iniciativa de dizer: admito que a empresa é grande demais, pode haver falhas, mas gostaria de dizer que eu tenho tomado algumas medidas, algumas diligências. Isso vai demonstrando essa aptidão da prova. Eu já estou terminando, eu sei que é cansativo, mas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. De vários lados, né? A gente tem que aprender do consumidor, tem que aprender do exterior. O Guilherme Feliciano passou 2 anos em Portugal, então ele é muito familiarizado com a legislação de lá. E o Código de Trabalho português é de 2003, então é óbvio que eles vão estar na vanguarda, eles vão estar 60 anos na nossa frente, né? Eles reformaram toda a lei trabalhista em 2003. E olha só que artigo que aparece no Código Português e a sugestão no projeto para inserir na nossa área. Aparece escrito lá no parágrafo 3º. Quem alegar discriminação deve provar, indicando o trabalhador ou trabalhadores em relação aos quais se considera discriminado. Tem que dar um nome, né? É uma crítica que as empresas fazem. As petições iniciais falam: o ambiente era hostil. Ponto. Como que eu vou me defender? Né? Tem sido muito exigido. Tem juiz, inclusive, dando inépcia, porque não dá para desenvolver um raciocínio falando: trabalhava num ambiente claustrofóbico. Ponto. Essa não é uma alegação. Veja, o Código de Portugal chega a falar que tem que dar um nome dos colegas aos quais se considera discriminado, tanto um colega que foi beneficiado quanto o algoz, né? Incumbina ao empregador provar que as diferenças de condições de trabalho não se assentam a nenhum dos fatores do
Primeiro, que é lá, a origem étnica, religião, convicção política. Então, se eu conseguir elaborar uma petição inicial em que eu fale, eu por ser obeso, ou por ser gaúcho, ou por ser mulher, ou por ser... Fui preterido em relação a tal e tal pessoa, agora o encargo da empresa de demonstrar, não, o paulista passou à frente, mas por isso, por isso, por isso. E não simplesmente falar, prove você que por coincidência os 50 melhores eram homens. Não, como que eu vou começar a provar? Então, o código ele não é bonzinho. Ele fala que a petição inicial também tem que melhorar de qualidade. Mas no momento que ela melhorar, o empregador tem condições plenas de identificar por que só os homens foram promovidos naquele determinado momento. Para dar exemplos banais aí de discriminação de gênero. Para piorar a situação da empresa, ainda esse artigo do Guilherme lá da revista do TRT 15, ele lembra, ele faz um comentário bem pertinente sobre o NTEP. Sigla, mais uma sigla para a nossa vida. O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Novidade de 2007, que dispensa perícia, dispensa maior burocracia, se o trabalhador estiver acometido de uma doença corriqueira naquela empresa. Então, cruzam o CID com o CNAE, certo? Cruzam a Classificação Internacional de Doenças com o Código da Atividade Econômica. Então, a pessoa tem tendinite e trabalha em telemarketing, está encerrado o assunto, porque já tem presunção favorável a que ela desenvolveu a doença lá. Cabe à empresa provar que foi mera coincidência, que naquela célula, naquele grupo de telemarketing, ninguém tem a tendinite, porque é uma empresa modelo, mas calhou de uma pessoa ter um problema genético, que ela tinha um emprego de madrugada. A situação da empresa é de aptidão já contra uma presunção. Podem achar engraçado, mas quando eu falo as pessoas não acreditam, mas transtornos psiquiátricos e banco é presunção relativa favorável. Vocês sabem disso? São os CIDs que começam com F, que são as psicoses, os transtornos psiquiátricos, e o CNAE, que começa com 3.000, que são as instituições financeiras, geram presunção relativa, porque há um alto índice de transtornos psiquiátricos nas instituições financeiras. Eles estão furiosos com isso, estão com a DIN, mas faz 7 anos que está em vigor. Essa lista é renovada, né, deveria ser renovada bienalmente, ou quase. Então, o Guilherme diz assim, se no INSS, no processo da Justiça Federal, tem presunção, por que não seria no processo do trabalho? Então, se uma pessoa desenvolve tendinite em telemarketing, lá na Justiça Federal e no INSS, ela vai obter uma via rápida. E por que ela tem que fazer prova no processo do trabalho de que ela desenvolveu a tendinite? Então, não é que inverteu o ônus, é que era teu mesmo, para você provar que o ambiente era equilibrado. Isso já estava ali, quando eu fiz o comentário da violação ao meio ambiente equilibrado, mas o Guilherme cita o caso da lei que criou o NTEP. No caso, a lei, as pessoas nem sabem, nem falam o número da lei, porque a própria lei da Previdência, acho que artigo 21-A, inseriram uma letra A para falar do NTEP. O ministro Godinho, que é referência nacional e interfere diretamente na jurisprudência do TST, já o fez num acórdão. Esse acórdão é citado. Ele fala, se para a Previdência serve, para o processo do trabalho também tem que servir. Ele fala, inverte-se o ônus quando for doença em ambiente que sistematicamente gera essa doença. Os juízes do trabalho se reuniram em 2007 numa jornada de direito material, que é muito citada, foi sediada no TST, e eles fizeram verbetes, fizeram enunciados. Não pode chamar de súmula porque é abstrato, né? São juízes reunidos numa conferência. E é muito citado o enunciado número 60, que é sobre a matéria de hoje, fala, no fim do enunciado 60, inverte-se o ônus da prova para incumbir a empresa a demonstração de boas condições de segurança e controle de riscos em caso de acidentes recorrentes. Do assédio sexual eu não vou falar mais, para a gente não se estender muito. Agora, ao encerramento, não, tem 2 comentários, ainda tem um fora daqui. O Flávio Archel cita muito a questão da prova indiciária, indícios.
nós não lidamos muito com indícios. A CLT chega a falar de indícios no informante, aquele artigo do informante. Se não houver nenhuma outra testemunha e a testemunha for parente ou for amigo do reclamante. Essa semana eu não sei se eu fiquei com pena ou com ira que a testemunha, sabe as perguntas básicas que o juiz faz? É amigo, frequenta a casa. Eu falo uma linguagem popular, eu falo, recebeu algum agrado para vir aqui? Eu já tenho essa fita gravada, né? Aí eu tô lá falando, ele fala, recebi sim. Ai, meu Deus do céu. Não fala não, vai atrasar a pauta, né? Vai atrasar a pauta. Não, não, pode ir por aí, eu estou recebendo R$ 2.000 para vir aqui hoje. Aí você não sabe se você fica com pena pela ingenuidade ou se você fica com ira porque a confusão generalizada que se instalou e vai durar. Essa daí vai render, né? Porque até constar tudo, e ainda que eu fiquei acalmando o advogado da parte contrária, falei, não, calma, calma, a gente vai pôr. E não é que o advogado que seria beneficiado fala, não, mas eu quero ouvir, ouve como informante. Bom, para mim é tudo tão exasperante que eu achei melhor ouvir até que explicar, para fazer alguma consideração sobre isso, mas, como diria a doutora Célia, ficou macaca, né? Porque vai ficar, a Célia Tito, ela fala, não, isso daqui vai ficar uma caca. Por quê? O cara fala que está a soldo lá do outro, ainda quer ser ouvido. E eu vou ter que falar na sentença se ele vale como indício, bom, aí até para indício ele não está servindo. Mas o artigo lá da CLT, ele permite essa hipótese se você não tem mais nada, não tem mais ninguém, né? Mais nada seria feio de falar, né? Você não tem mais ninguém para ouvir. Mas dificilmente vai obter êxito. Se você faz uma pesquisa, não é tão difícil, inclusive sugestão de monografia. Casos em que o julgamento se baseou em indícios no processo do trabalho. Assim, eu tenho alguns casos que cito no livro, assim, aprendiz. Todos os colegas de trabalho tinham 16 ou 14 anos. Todos, a vítima, o algoz, os colegas. Então, o juiz vai ter que ouvir alguém de 14 anos. Eram 30 pessoas de 14 anos dentro da sala. Mas é uma questão ultra específica para saber uma justa causa ou saber. Agora, não ouvir quem recebeu R$ 2.000, não ouvir o marido. Tá na moda levar o marido. Eu falo, mas o marido? Mas o marido tá a par, porque eu chegava em casa e contava assim, mas até para explicar isso na ata já é indigno. E se explicar, que chance vai ter de conteúdo, de aproveitar? Só que o processo penal precisa de indício. O processo penal está muito mais desenvolvido, não dá, nem todo mundo vai ter a fita cassete, ou a fita cassete não, né? A imagem, né? Vai precisar de indícios. Eles falam tem uns textos lindos que falam uma blusa laranja não significa nada. Mas uma blusa laranja que você usa e o vulto estava vestido de laranja, aí o laranja ganhou uma dimensão de indício, mas que pode levar a conclusões. O CPP fala muito de indícios. Olha que bonito esse artigo que está em vigor. A circunstância conhecida e provada que tendo em relação com o fato autorize por indução a concluir a existência de uma circunstância. Para o assédio sexual, para o assédio moral, para as reparações civis, não é nada absurdo que o indício seja utilizado, porque nós não vamos ter a comprovação efetiva. Então, os advogados têm que abrir uma frente de discussão sobre os indícios. E a discriminação de gênero, discriminação racial, se não for pelos indícios, claro, a gente está contando com a boa-fé que a reclamada junte documentos, mas a gente tem que trabalhar com indícios. E o Código de Processo Penal Militar, por isso que no início eu falava, eu insisto, porque a gente não vai abrir o Código Militar. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado de que se induz a existência de outro fato, de que não se tem prova. Não se tem, não é porque eu não quero, ou porque eu fui preguiçoso, é porque não existe essa prova. Então nós vamos perder o direito, o pai vai perecer, porque não existe. Já tinham pensado nisso? E se não existia prova? É que na nossa cabeça tudo tem prova, eu que não encontrei. Não, tem fato que não tem prova. Um xingamento feito ali a dois, e mais essas perseguições que são mais veladas do que explícitas. Então, a proposta, alguns manuais que tratam da matéria de hoje, eles lembram que tem um campo fértil a ser ali ainda explorado, que os trabalhistas deixaram passar. E tem algumas expressões, indício, espalhadas pela CLT, mas a gente faz vistas grossas dizendo assim, é caso de quem perdeu, não tinha testemunho, ou quem está com alguma brincadeira de levar o marido. Sim, mas o aprendiz não era brincadeira, o assédio sexual não é brincadeira, a discriminação não é de gênero.
O Código de Processo Civil de 39 está revogado, mas ele é objeto de estudo. Ele fala, dolo, o acento é original do código, dolo, fraude, simulação e má-fé podem ser provados por indícios, porque o corrupto não deixa rastro. O algoz ali, o criminoso, não vai deixar. Bem feito não vai deixar, só o amador, né? O bem feito, quem agiu com dolo, aquela intenção efetiva de prejudicar a pessoa, empurrar a pessoa, né? Não vai deixar rastros. E olha só, o CPC de 39 falava, já se sabe que não vai ter prova. E, em geral, os atos de má-fé, deliberadamente para prejudicar a pessoa. 252 do CPC de 39. Aí tem uma filosofia enorme de indícios que não cabem hoje, tem os indícios necessários, contra-indícios. Contra-indício é você provar que todo mundo estava de laranja naquele dia, não era só você, para tentar descaracterizar aquela camisa que você, infelizmente, estava usando. Então, você pode tentar descaracterizar o próprio indício.